Glória a Jesus. E peço desculpas pelo meu traje no culto de hoje. Saímos do cartório já perto de 6 horas. Fomos lá buscar uma Rosana. Voltei, passei na minha sogra e daí não tinha uma outra camiseta para colocar. A gente veio de jeans e camiseta, mas não se prenda essas coisas. Estamos em família aqui. Amém, igreja? Então nós estamos estudando aqui, agora nós entramos nos preparativos para a Páscoa. Sim, a semana de Jesus foi bem corrida, a gente percebeu isso nesses estudos que nós passamos aqui. A semana de Jesus foi muito tumultuada, foi cheia demais, foi muito corrida. Imagina, irmãos, chegou em Betânia, foi ungido em Betânia, entrou em Jerusalém para a purificação do templo, saiu da purificação do templo, ele já falou aquela palavra para aquela figueira, e depois a figueira secou. Depois Jesus contou as suas principais parábolas ali também. Em seguida a gente leu na palavra de Deus que ele teve a sua autoridade questionada pelos fariseus daquela época. Diz-nos com que poderes e autoridade você faz essas coisas. Passou esse debate com esses fariseus. Nós vimos mais um debate acerca de 3 temas sociais extremamente importantes relacionados a impostos, aos debates sobre a ressurreição, né? E também um debate acerca de qual era o principal dos mandamentos. Depois a gente viu aquela mensagem dura que Jesus entregou para os fariseus e escribas da época, né? Quando ele falou: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, foram 7 ou 8 ais de Jesus para os religiosos do seu tempo. Entrou no templo, ali ele viu aquela oferta da viúva, aquelas 2 moedinhas que a mulher lançou, as 2 moedinhas no gasofilácio. Saindo do templo, ele foi interrogado pelos seus discípulos. Eu estou em ordem cronológica. Saindo do templo, interrogado pelos discípulos, e falou: Jesus, olha que templo lindo, olha que colunas, olha aí que coisa fantástica. Aí Jesus falou: olha, em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Saiu do templo, foi para o Monte das Oliveiras. Ele está agora sentado. Os discípulos que interrogaram lá dentro vieram até Jesus e perguntaram sobre a afirmação que ele fez lá no templo. Me diz-nos, Senhor, quando serão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus pôs-se a entregar um dos seus principais sermões, o sermão profético, Mateus 24. Ele contou aquela mensagem dos sinais dos tempos, aquela coisa toda, enfim. Enquanto ele pregava lá no Monte das Oliveiras, lá no templo, lá Anás e Caifás já montavam a conspiração para pegar Jesus, montar uma cilada, uma estratégia para julgar Jesus e poder induzi-lo à crucificação. Depois ele sai das oliveiras, volta para Betânia, aonde ele é ungido de novo, desta vez na casa de Simão o leproso, por uma mulher pecadora. Avisei os irmãos que os pregadores confundem as 2 unções, a da mulher pecadora um dia antes da crucificação com a de sexta-feira lá na casa de Lázaro, né? Não pode confundir os 2. Em seguida Jesus é tietado pelos gregos. O grego gosta de filosofia, pensar, aquela coisa toda. Eles vêm até Jesus, querem saber que filosofia é essa, que mensagem é essa que o Senhor vem trazer, que pensamento é esse, né? Passa essa etapa. Jesus, ele é agora, Judas sai para negociar com os homens a venda, né? A entrega de Jesus. E depois, por último, finaliza com o desprezo do povo judeu por Jesus, até chegarmos aqui agora, justamente nos preparativos para a festa. A semana foi muito cheia, não teve moleza não, e Jesus, já sabendo tudo que vai acontecer, a gente vê que ele está ciente de cada etapa, né, do que vai acontecer. Então a gente estamos agora entrando nos preparativos da festa. Você viu como que a semana de Jesus foi cheia, não teve descanso não, não teve moleza não, foi uma semana muito cheia. Ele já está cansado, não se esqueça que ele é um ser humano normal, não é? Cansa, estressa, tudo isso. E aqui
Quinta-feira, estamos em Mateus 26, versículo 17. Agora é quinta-feira. Já é quinta-feira e começam os preparativos para a Páscoa. Diz o versículo de número 17: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição para a Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Amém? Esse mesmo fato foi narrado por Marcos, Lucas e João. Todos os evangelistas, eles narraram esse mesmo fato. Só que difícil, né? Assim, cada um vai narrar e vai trazer a percepção que ele teve. Quando da ilustração de Jesus, a gente vai entender que como que você vai identificar um homem? Entra numa cidade que você vai ver lá, tem um homem lá. Não sei, tem um homem lá. Quando você fala com algum irmão, ele fala: lembra daquela irmã? Qual irmão? Aquela irmã, sempre está usando uma saia, um cabelo comprido. Isso na igreja, irmão. Você vai me confundir assim, porque todo mundo está mais ou menos dentro do mesmo estereótipo, né? Mas esse homem, interessante a gente perceber aqui. Agora, quando o Marcos vai contar essa mesma história, no capítulo 14, verso 13, o Marcos, ele percebeu os detalhes desse homem que Jesus falou para ele, né? Em Marcos 14, verso 13, ele fala assim: então enviou 2 de seus discípulos, acrescentou, né? Não foi todos, 2, mandou 2 só para fazer isso. Entre na cidade, e um homem carregando um pote de água. Já mudou, já não era tão comum assim. Não é uma tarefa essencialmente masculina, né? Estar carregando água, mas esse homem está carregando, dá a entender que ele deve ser um funcionário de alguém muito importante. Ele é um empregado de alguém. Por isso que ele está carregando um pote de água, um cantil, algo assim. E ele é diferente porque ele está vindo em direção aos 2 discípulos, que não sabemos, mas que 2 discípulos era esse? É o Lucas que vai dizer para nós que foi Pedro e João, que esses 2 discípulos foi Pedro e João, eles que foram ao encontro desse homem. A ordem era essa: sigam-no e digam ao dono da casa. Então ele é empregado daquele homem, né? Empregado daquele homem. E daí chega para o dono da casa e diga para ele: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. O homem era o dono da casa, né? Não é isso? O empregado não está carregando a água, foi fazer algum serviço, ele voltou, eles vieram seguindo aquele homem, né? Uma providência de Deus, né? A vida trabalha assim, irmãos, nos detalhes, nas coisas. É incrível como que Deus é o Senhor dos céus e da terra, mas precisa que a gente nós somos úteis nas pequenas tarefas, né? Uma água você traz, né? É incrível como que Deus não deixa passar nada, né? Os detalhes, como que a gente pode ser útil ao reino de Deus fazendo pequenas coisas que parece tão irrelevante, mas há um valor muito grande nisso, né? Então, viu lá, o empregado está chegando e Jesus manda um recado por Pedro, Pedro e João. E olha o que o mestre fala, o que Jesus manda falar para o dono da casa. Olha a pergunta, Marcos 14. O que diz? Eu quero ver a tua versão. Eu estou com uma versão aqui, mas é uma escola bíblica, estudo bíblico, é Bíblia mesmo, não tem jeito.
E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa. 14. Isso. O mestre diz: onde está o aposento que hei de comer a paz com os meus discípulos? Amém. Nessa versão aqui ele fala assim, olha só que interessante. Aonde está o meu salão de hóspedes? Né? A casa, tudo que nós temos, irmãos, pertence a Deus, né? Tudo que está o meu salão de hóspedes e que nós temos pertence a Deus. Uma vez meu irmão postou na rede social e escreveu assim: vocês ficam colocando as coisas no Face, só para lembrar vocês, Deus não tem Face. Eu respondi: Deus tem Face, o meu. Ou não? O que a gente tem pertence a Deus. Ah, mas Deus não tem WhatsApp? Claro que tem, o meu. Deus tem Face ou não tem, igreja? O nosso é de Deus, né? O nosso WhatsApp é de Deus também, né? Tem alguns status que dá até susto. Às vezes Jesus sai do status, né? Tem algumas redes sociais que Deus não... Ele falou, não. Deus olha e fala assim, não é meu, isso é só seu. Não me responsabilizo por essa postagem aí, né? Isso é coisa sua. Mas a casa daquela pertencia a Deus também. E ele se preocupou com um detalhe que, devido à semana que nós vimos que Jesus foi tão corrida, não tinha como ninguém se preocupar com isso. Alguém falou assim: olha, essa semana da Páscoa, eles estão na correria, eles estão cansados, eles estão fatigados, é estresse, é pressão, eles não têm como fazer isso, eu vou fazer por eles. Foi lá, adiantou, arrumou aquela sala, passou um pano ali, deixou arrumadinho e falou assim: ele vai precisar desse espaço aqui. Então não teve discussão. Quando chegou, falou: o mestre está perguntando onde é que está. Está ali, só subir, já está arrumadinho para vocês usarem aquele espaço. Estavam em Betânia, né? Não tem, vai voltar para Galileia para fazer, não tinha como, ia ser muito difícil. Mas Deus já havia preparado alguém que ninguém sabe nem o nome, para abençoar o ministério de Jesus naquele instante. E é assim, irmãos, Deus prepara pessoas para nos abençoar. Pessoas que a gente não sabe nem o nome, estão orando por nós, intercedendo por nós, torcendo pelo nosso sucesso, investindo em alguma coisa que a gente está fazendo. Amém, igreja? Mas Deus tem esses anjos, esses instrumentos secretos, né, que Ele usa para abençoar a obra dele mesmo. Ninguém sabe quem é aquele homem até hoje, mas ele foi o responsável para preparar a última ceia de Jesus aqui na terra. Então, a diferença, a descrição que os Marcos fez, chegou uma sala ampla, né? Em Lucas 22:12 ele fala que é uma sala ampla, e sentou. Ao anoitecer, Mateus 26:20, ao anoitecer sentou lá. E Jesus estava, que diz a tua versão aí? Aqui diz que ele estava reclinado à mesa com os 12. E o que diz tua versão? Mateus 26:20. Assentou-se à mesa. Qual é o correto? Assentou-se à mesa ou reclinado à mesa? Alguma Bíblia diz alguma outra palavra além dessas? Aqui diz reclinado, ali diz assentou-se. Estamos em Mateus 26, versículos 20. Estamos vendo qual é a melhor expressão: assentou-se à mesa ou reclinado à mesa. O que diz aí nas versões de vocês? Sentaram para comer. E aí? Sentou-se. A melhor expressão é reclinado à mesa. A mesa tem uma altura, não sei se é 30 ou 40 centímetros. Já expliquei para os irmãos que eles comem deitado. Eles comem deitado. Então eles ficam com o corpo esticado. Sim, deitado. Apoia-se aqui. Vem cá, irmã Rosana, fica aqui do meu lado esquerdo, por favor. Vocês têm que visualizar essa cena. Você está aqui do lado de lá, você é Jesus, tá? Você está aqui. E eu sou mais humilde, eu sou João, o apóstolo do amor. Então, não quero ser o Judas não.
Aí, já tem muitos por aí. Aí, eles estão assim. Quando o João vai falar com Jesus, ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. Então, ele é aquele que inclina a cabeça no peito de Jesus. Que coisa gostosa, né? Ele vai falar com Jesus, ele tem que inclinar a cabeça. Estão deitados, quase que deitados assim, os pés para trás, assim eles comem. Amém? Obrigado, irmã Rosana. Aí, é nessa posição que eles estão, os 12 estão sentados. Não aqueles quadros que você vê, aqueles quadros de artistas, todo mundo sentadinho. Está errado. Não é nessa posição que eles estavam inclinados, reclinado à mesa. Nesse instante, já cansado, estressado, a canseira, lembra da semana que foi corrida, mais corrida que a nossa, né? Jesus, lembra de uma coisa, o verbo era Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Então o poder que Jesus tinha enquanto Deus, ele abriu mão. Jesus não é mais onisciente, onipresente e onipotente. Jesus não, ele não sabe de tudo. Então ele não sabe nem que horas que ele vai voltar. Ele fala assim, olha, eu não sei a que horas vou voltar. Somente os anjos, somente o meu Pai que está no céu é que sabe que horas. Mas Jesus não sabia. Hoje ele sabe. Depois da ressurreição, ele disse, todo poder é me dado. Se é me dado, eu não tinha. Agora é me dado todo poder no céu e na terra. Então ele sabe. Mas nesse instante aqui, tem muita coisa que Jesus não sabe. E Deus vai revelando para ele essas coisas paulatinamente, pouco a pouco. Ele sabe que ele será traído. Sabe, porque os textos de Salmo diz isso. Fala lá, olha, meu amigo que comia comigo, levantou contra mim o seu calcanhar, até o meu amigo. Então o texto fala, mas Jesus não sabe da onde vai vir o coice. Ele não sabe. Como que o pastor imagina que ele não sabe? Ele não sabe, porque o texto, primeiro argumento para provar que ele não sabe, é que ele não é onisciente. Ele abriu mão da glória dele. Então o Pai vai revelando as coisas para ele, pouco a pouco. E nem tudo que Deus revela para nós é agradável. A gente muitas vezes recebe palavras tão agradáveis e tudo, mas nem tudo que Deus revela para nós é agradável. Tem coisa que Deus me revela, ou revela para mim, ou para você de algum modo, por alguma palavra, e é paulada. É palavra dura, para fazer a gente melhorar. Porque o texto fala lá em Corinto, olha, porque nós somos repreendidos pelo Senhor. E alguém já viu uma repreensão ser feita assim? Não faz mais assim. Faz mais isso, tá? Vamos combinar? Vamos ficar de bem de novo. De bem, faz mais, tá? Estou te repreendendo aqui, mas não faz mais isso. É assim que se repreende alguém, irmão? Quando eu era criança, tinha um disco de história infantil, tem no YouTube até hoje, chamado Vovô Conta a História de Davi e Golias. É um disco de história infantil. Naquele disco, o profeta Samuel, Deus chama ele para ir ungir Davi. E naquele disco, eu vou compartilhar o link com vocês no grupo para vocês ouvirem. Tem a parte que Deus fala com Samuel, e Deus fala bem assim: Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Até quando terás dó de Saul? E bater naquele túnel. Eu morria de medo. Eu ouvia isso quando eu era criança, dava até medo, Mariano. Ouvia isso, dava susto, dava medo de Deus. Eu falava, eu não quero nunca pisar na bola com Deus, porque é o jeito que ele falou com Samuel. Ainda falava assim: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? E aquela batida de surdo ali para assustar, dava pânico de ver aquele negócio. Hoje mudou bastante, né? Hoje você pega um disco de história hoje bíblica, a história de Adão e Eva.
Eles colocam Ana Paula Valadão para fazer a voz de Deus. Eu ouvi o disco, tinha uma hora e quando Adão pisava na bola, e o Adão e Deus ia chamar atenção no disco. Na Paula Valadão, ela fala assim: Adão, o que você fez, Adão? Oh, Adão, porque tem aquela voz tão doce, né? Imagina, na Paula Valadão não dá medo pra ninguém, irmão. Acho que Adão ouvia e falava: qual é que é? Fiz mesmo, faça de novo também, que é. Então, irmão, foi repreensão. Então, Deus nos repreende também. Já fui repreendido por Deus várias vezes e ainda sou, e louvo a Deus, porque a Bíblia diz assim, que quando nós somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus quer ver a nossa salvação, Deus quer nos levar para o céu, Ele quer nos ver salvo, e para nos ver salvo, Ele nos deixa triste também, Ele nos repreende, fala: filho, mude, pare com isso, mude agora, ou como já falou para alguém, ou muda ou morre, que Deus quer ver a nossa salvação, né? E diz a Bíblia em Corinto, a gente lê isso toda a Santa Ceia, né? Somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados. Deus não quer condenar ninguém. Nesse instante aqui, então Deus dá uma revelação forte para Jesus, e fala: filho, você será traído, como você já sabe, só que uma coisa que você não sabe, vai saber agora, é por alguém que está nessa mesa aí com você. A outra prova para dizer para nós que Jesus não sabia que por quem seria traído, que o texto diz para nós, num dos outros que descreve aquele momento, fala que Jesus se entristeceu muito, muito. Então se ele se entristeceu naquela hora, é porque até aquela hora ele não sabia quem era. Então foi triste para ele saber que Judas, que aquele que estava na mesa, ia trair ele. E começou o desespero, porque Mateus 26, versículo 22, tem uma frase errada aí na sua Bíblia. E a gente vai corrigir ela agora, você vai aprender certo. Mateus 22, tem uma frase errada aí na sua Bíblia. Mateus 26 e 22. Mateus 26, 22, tem uma frase errada, e você já vai aprender o certo. Olha o verso 22. Entristecendo-se muito, começaram, que diz aí? Começaram um por um. Essa frase está errada. Num fragmento encontrado no documentário que eu assisti, ele falava, essa frasezinha está errada, não foi um por um. Irmãos, nessa hora, pense o momento deles ali, virou uma bagunça na mesa. Então, não foi assim um por um, perguntando: não sou eu, assim, né? Não foi não sou eu, aí o outro: não, eu não sou, são 12, hein? Não, eu não sou. Não foi um por um, foi uma balbúrdia. Não sou eu. Sabe? Eu quero que vocês falem a palavra não sou eu. Fala vocês. Não sou eu. Vai falar 3 vezes. 1, 2, 3 e não sou eu. Eu não sou eu. Entendeu? Então foi uma bagunça assim, porque falaram todos ao mesmo tempo. Não dá para organizar as coisas numa hora como essa. Era tenso o momento. Alguém vai me trair. Não sou eu. Você entendeu? Uma bagunça. Então essa frase não foi um após o outro, porque está até meio que organizado, né? Sou eu. Não sou eu. Não foi assim. Foi bagunça mesmo. Todo mundo, não sou eu. Enfim, né? Aí começa aqui.
E Jesus falou: aquele que come comigo do mesmo prato há de me trair. Como dói uma traição, né, irmãos? Dói muito uma traição, né? Não é qualquer um que suporta uma traição. E traição não tem a ver só com cônjuge, não. Traição é amizade, é confiança que a gente tem. Como é triste a gente saber que alguém falou mal da gente por trás, né? Numa hora em que a gente não estava lá para a gente se defender. Uma traição é mesmo algo, né? Alguém usa a expressão uma punhalada, talvez numa referência a Brutus, no tempo de Roma, né? Até tu, Brutus, meu filho, né? Essa expressão, a traição é algo muito, muito, muito triste, dolorida demais. Então não é qualquer um que consegue. Por isso eu acho muito forte a leitura da Santa Ceia que a gente faz, aonde Jesus fala assim. E Jesus, olha lá, na noite em que foi traído. Você tem que lembrar dessa noite. Você tem que colocar a sua imaginação para funcionar e lembrar de como foi aquela noite, como foi aquela semana, porque os irmãos não têm noção de como foi aquela semana, que ninguém nem sabe o que ele fez naquela semana. Vocês sabem, estão aprendendo. Muita gente não sabe, acha que ele acordou e foi para a ceia. Não imagina que aquela semana foi corrida. Ele está desde sexta-feira levando paulada psicológica. Na noite foi traído, tomou o pão e tendo resmungado, e tendo murmurado, e tendo reclamado com o pai, o que diz lá? E tendo dado graças. Meu Deus, como eu aprendo com isso? Levando paulada, estão falando de você, estão comentando de você. Graças a Deus, eu vou dar graças a Deus. Mas você não está sabendo que estão falando de você. Eu vou dar graças a Deus. E tendo dado graças, na noite que foi traído, tomou o pão. Ou seja, foi ao culto normalmente, adorou a Deus normalmente. Como é difícil, né? Eu não vou mais, pastor. Aconteceu, nem te conto. Fui saudar o irmão, não me respondeu. Não vou mais. Meu Deus. Não vou mais fazer, pastor. Porque não fui com a cara do fulano. Meu Deus. Na noite que ele foi traído, ele não abriu mão do propósito que Deus havia estabelecido na sua pior noite. Na sua pior noite, na noite que era para ser a noite da maldição, na pior noite, na noite mais escura da vida dele, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Nada me separará do amor de Cristo. Amém, igreja? Nada pode tirar minha motivação de servir a Deus. Nada. Estou servindo a Deus. Mas as pessoas me entristecem, mas Deus me alegra. As pessoas podem dar muitos motivos para desistir, mas Deus dá 1 milhão de motivos para nós continuarmos a fazer amorosamente a obra dele. E é assim que a gente vai fazer. A noite que ele foi traído, tomou o pão. Aí em Marcos também narra a mesma história, e João no capítulo 13, ao narrar a mesma história, diz o versículo, João 13, 21, fala assim: Jesus perturbou-se em espírito. Isso quer dizer, ele ficou sabendo na hora, naquela hora que foi que Jesus soube que Judas era o que haveria de trair a ele. Porque Jesus não é onisciente, ele abriu mão da glória que ele tinha, ele abriu mão da onisciência. Jesus, como homem, faz coisas que, como Deus, ele nunca fez. Por exemplo, chorar e chegar atrasado. Deus não chega atrasado, Deus está aqui e está em todos os lugares. Deus é onipresente. Mas Jesus, como homem, lá está Lázaro esperando. Passa um dia, passa 2, passa 3,
No quarto dia, atrasado, Jesus chega. Atrasado. Como homem, atrasado. Mas como Deus, no tempo certo. Amém? Então João conta um detalhe para nós. Verso 22. Detalhes que João reparou. Olha o ponto de vista dele, né? Lembra onde ele está sentado, ao lado de Jesus, reclina a cabeça para Jesus, né? No peito de Jesus. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, oh, que coisa mais linda. O que diz sua versão aí? Quero ver a tua versão. Um deles, o que diz aí, verso 23? Um deles, ai, que posição maravilhosa. Quem é esse discípulo, João? Eu não vou falar o nome dele, não. Vocês vão falar que eu sou meio orgulhoso. Eu não vou citar o nome dele. Eu só vou dizer que é um discípulo que Jesus amava. De quem que João está falando aí, né? Dele mesmo. Dele mesmo. Um deles, aquele que Jesus amava. Oh, como ele amava, porque ele estava onde Jesus estava. Se Jesus estava no topo da montanha, na oração, se ele estava no auge da popularidade, lá estava João. Se ele estava no desprezo, no horto, na depressão, lá orando no Monte das Oliveiras, João está lá também. João é aquele amigo, aquele parceiro que está perto da gente na hora boa e na hora ruim. Que amigo, aquele que Jesus amava. Ele nem se preocupou. Quando falou que alguém ia atrair, João não ficou assim desesperado. Não sou eu. Ele perguntou diferente. Inclinou a cabeça no peito de Jesus e falou assim: quem é, Senhor? Quem é? Porque eu tenho certeza de uma coisa: eu não sou. Eu não sou. Eu tenho muitos pecados. Não fosse o Senhor me alcançar, eu seria mais um pescador aí, lá na Galileia. Eu sei que eu não sou traidor, eu não sou. Eu posso ter muitos pecados, mas eu não sou traidor. Quem é? Aí Jesus está pertinho de João e fala para ele. O Pedro está curioso. O Pedro ficou meio, não sei, vai que seja eu. Não sei. Hoje no versículo 24, o Pedro começa a fazer sinais de libras. Já viu? Sinal de libra. Sim, de longe, do outro lado da mesa. Pedro fez igual a minha mãe, a lagoana, faz. Sabe quando você... Tem gente que conversa com gesto, né? Pedro, a minha mãe, alagoana, os irmãos alagoanos sabem disso, tem mania de apontar as coisas com um beiço. Já viu isso? A minha mãe faz isso. O Pedro está incomodado porque o Pedro, ele é inseguro. Ele está na dúvida. Pode ser que seja ele, pode ser que seja eu. Então o Pedro faz um sinal.